Olá, tudo bom com você? Bom, estamos aqui na semana do Dia dos Namorados para conversar sobre um aspecto muito importante da nossa vida, que é a nossa vida sexual. A gente sabe que desde a gestação é possível que a nossa vida sexual não ande conforme o nosso esperado, aquilo que a gente deseja, tanto para a mulher quanto para o homem. E depois do parto, no puerpério, pode ser que isso fique ainda mais prejudicado. E esse é um aspecto essencial na nossa vida. Então vem comigo que a gente vai conversar mais a respeito e com uma pessoa que é especialista no assunto. Se você não me conhece, eu sou Bianca Amorim, eu sou psicóloga e coach de mães, idealizadora do programa Renascendo Após a Maternidade, mãe do Davi e do Lucas, e a vida sexual após a maternidade é um ponto crítico que eu observo nas minhas clientes, nas mães que seguem as minhas mídias sociais e que a gente sempre recebe aí dúvidas sobre como retomar e como que é esse pós-maternidade com a vida sexual, né? Como estabelecer uma nova rotina e uma nova vivência sexual no relacionamento. E é por isso que hoje eu convidei a Tatiana Leite, que é terapeuta de casal, para conversar com a gente mais e a gente tentar te apoiar a pouco e retomando esse aspecto da sua vida. Então, Tatiana, eu queria que a gente começasse o nosso papo com a parte da gestação, né? Porque a gente sabe que desde a gestação há essa questão, algumas mulheres ficam com a libido muito alta e outras não ficam com libido nenhum. Sim. Às vezes também, às vezes não, quase sempre há uma incompatibilidade do marido. Então, às vezes essa mulher que tá com a libido alta, o marido não tá querendo, e a que tá com a libido baixa, o marido quer muito. Então, como que a gente pode melhorar essa vida sexual já na gestação? Então, obrigada pelo convite. E acho primeiro interessante a gente falar, né, que a gestação, ela é um momento de preparação. Então, nesse momento tem uma ansiedade enorme. E a gente sabe que ansiedade e estresse não combina com vida sexual. Então, é interessante que o casal, né, possa ter esse diálogo. E a gente deve sempre usar não parâmetro de que tem que ter tantas vezes por semana, ou tem que fazer assim, ou tem que fazer assado. O parâmetro do casal tem que ser eles mesmos. Então, o quanto vocês, né, faziam sexo, o quanto para vocês é importante ter uma vida sexual ativa. Porque senão fica aquela expectativa a mais no momento que já é cheio de inseguranças e dúvidas. Então acho que a primeira coisa é você ter sempre como parâmetro vocês, o casal, que faz sentido para esse casal, né, durante a gestação. Ok. E, bom, passado o período da gestação, a gente entra na parte de parto e naquela famosa quarentena, né? Que algumas mulheres também ficam cheias de dúvidas se pode, né, ter atividade sexual naquele período, se não pode. O que você tem a orientar nesse sentido? Vamos colocar assim, primeiro tem pessoas que realmente por recomendação médica, né, tem que esperar um pouco mais para retomar a vida sexual. Mas vamos pensar dentro da normalidade, dentro daquilo que é esperado, né? Então, ali tem um momento da quarentena que vai depender do tipo de parto que a pessoa fez, né? Se teve corte, se não teve, um procedimento cirúrgico, enfim, vai depender do tipo de parto. Mas, associando a isso, né? É interessante a gente pensar, né, Bianca, nas questões emocionais que estão envolvidas no parto, né? E o parto é um momento, né? E que, assim, a mulher tem uma expectativa danada. É uma exposição do corpo, né? Ali naquele momento uma fragilidade. Sem contar as mudanças hormonais. Então, logo em seguida, o corpo vai se preparar para dar esse período de amamentação. Então, nós vamos ter uma enxurrada aí de progesterona, que é um hormônio, né, que ele diminui a libido. Então, é importante ter paciência. E se você sentir desconfortável, sentir algum incômodo, né, tem que procurar um médico. Porque, não sei se a gente vai falar disso, mas muitas mulheres, depois do parto, desenvolvem dor
na relação sexual, Sim. né? Não tinham antes e após isso, né, elas acabam desenvolvendo. Então é um momento assim que tem que ter um cuidado para esse retomar, né? Sim, até porque o parto, poucas pessoas dão sentido, né? Mas o parto faz parte do evento da sexualidade, Sim. né? É um evento da sexualidade humana, né? Então, por isso também ele transformar essa vida sexual, às vezes para melhor e às vezes tendo alguma disfunção, aparecendo alguma disfunção. Nesse caso, até quanto tempo após o parto você orienta que essa mulher observe, sentindo essa dificuldade, procure um especialista? Então, o que a gente, para um diagnóstico diferencial, né, de uma disfunção, é que essa pessoa tenha que ter 6 meses se ela tá sentindo esse desconforto, né? Então, assim, você acabou de ter um filho, passou por um procedimento, né? E já tá sentindo desconforto? Calma, pode ser uma adaptação, né? Pode ser um tempo que você precisa. Então não vamos esquecer que você está amamentando, diminui a lubrificação por conta do hormônio, né? Tem mulheres que sentem muita dor no peito, né? Fica desconfortável, né? Tem mulheres que tem menos leite, outras que sentem que tem mais. Tem mulheres que ainda não estão se sentindo confortável com o corpo, que ficaram, né, depois do parto. Então, assim, são vários fatores, e você falou, assim, perfeito. São vários fatores que envolvem na sexualidade, porque, assim, a sexualidade não é só o sexo. O sexo faz parte da nossa sexualidade, mas não é só isso, né? Então, a gente precisa sempre olhar num todo. Tá, bacana. E como se preparar emocionalmente, né, para essa retomada? Porque o que eu observo no meu trabalho são mulheres esperando o sexo que tinha antes, inclusive com aquela preparação que tinha antes. E aí essa preparação não existe, porque agora são duas pessoas cuidando de uma criança que toda hora acorda, às vezes tem dificuldade para dormir, às vezes vai dormir muito tarde, essa mãe já está exausta. E aí, essa preparação nunca acontece. E aí, o sexo acaba também nunca acontecendo. Então, como você orienta essa preparação emocional para essa nova vida sexual que tá vindo nesse momento de vida? Então, acho que você falou bem, é uma preparação. Todo o momento, desde a gestação, pós-parto, a gente tem que incluir o parceiro. Então, é uma construção diária. Porque vai nascer uma mãe, né? Mas também existe uma mulher, também existe outras pessoas dentro dessa mãe. Então, ali talvez vocês não vão ter tempo para fazer aquelas preliminares, como você disse antes, né? Então sai para jantar e depois tem o namoro, né? Tem toda uma preparação para o sexo. Às vezes com filho e vamos dizer que quase sempre isso não é possível. Então a preparação, né, ela vai acontecer nas pequenas oportunidades, né? E aí a gente vai ter que aprender, né, a construir talvez até um novo tipo de sexo, que também, gente, é uma fase, né? As crianças crescem, não é assim que não vai ser pro resto da vida. Então aí é muito comprometimento, é muito cuidado um com o outro. Então é por isso que falam, né, que a gestação e a maternidade é uma grande provação para os casamentos, né? Porque ali precisa ter muita flexibilidade dos dois. E como que você acredita ser a melhor forma de iniciar esse diálogo com esse marido, né? Porque muitas vezes o diálogo já não acontecia referente à vida sexual. E aí passa todo esse processo de gestação, parto, pós-parto. Essa conversa fica ainda mais difícil de acontecer no meio disso tudo. Às vezes esse marido tá impaciente, tá sentindo essa necessidade, essa mulher não. Como iniciar essa conversa e o que você acredita que seja interessante, né, discutir com o parceiro nesse sentido? Eu acredito que você deve ver no seu programa uma questão que eu acho que é muito importante a gente colocar aqui, a questão da autoestima, né? Sim. Isso tem um impacto na vida sexual e na vida do casal muito grande. Não estou dizendo que a retomada da vida sexual é responsabilidade da mulher, que fique muito claro isso. Mas como nós estamos falando, né, para as mulheres,
é importante, né, que você esteja bem com o seu corpo. É o primeiro ponto, né? E você tenha essa conversa, esse diálogo para você se sentir à vontade de compartilhar e contar, né, pro seu parceiro que você não está confortável, né? Que de repente o que você gostava antes você não gosta mais. E é uma descoberta. É que a gente perde essa referência, mas no início do namoro nós tínhamos esse tipo de conversa, né? Então busque lá atrás, né, esse referencial, o que fazia que vocês dois estivessem juntos. Isso é importante, porque a gente vai entrar numa outra questão. É que como nós estamos sobrecarregados com o nascimento da criança, com os cuidados da criança, com outras pessoas dentro da nossa casa, acontece estresse, acontece brigas, e aí vai nascendo raivas, ressentimentos, mágoas, e isso não combina com sexo e fica mais difícil uma reaproximação. Sim, com certeza. E você tem aí algumas dicas infalíveis, então, para essa mulher pouco a pouco, no seu tempo, mas já começar a se preparar, né? Porque também é uma coisa que a gente até já conversou, né? De que é necessário um esforço. Sim. Né? A gente tá cansada, a gente muitas vezes passou o dia com aquela criança, cuidando dela, da casa, a criança vai dormir tarde. Sim. E o que você quer fazer quando ela vai dormir, efetivamente? Dormir também. Então, a gente precisa de um esforço maior para que a gente realmente retome essa vida sexual. Que dicas você dá para que essa mulher esqueça até um pouquinho desse cansaço e comece a se colocar em ação para isso? Tá, primeira dica que eu vou dar. No começo, né, reserve uma horinha, né? Não precisa ser a noite inteira, mas é uma horinha para um banho, para você se olhar no espelho, você se arrumar, né? Você se sentir bem e aquilo ser um convite para um sexo ou para uma conversa. Então, acho que a primeira coisa é você reservar um tempo, né? Outra coisa, esqueça dos scripts, né? Aquelas preliminares, jantares e tal. A gente brinca, né? Que a rapidinha nesse momento, ela vai fazer a diferença. Por quê? Porque o casal precisa da conexão também do sexo. Né? É uma delícia ali, tá olhando, babando para aquele filho, mas precisa desse momento dos dois, deles se sentirem conectados, né? Se sentirem que estão unidos. Então, separar um tempinho que não precisa ser, né? Então um momento, uma dica, né? Um momento do banho, né? Pode aproveitar esse momento pro casal ter essa intimidade, né? Hoje eu até brinco que a tecnologia tá aí, então coloca a babá eletrônica, leva pro banheiro, escutou? Então assim, uma hora, né? A criança vai dormir pra você. Esqueça essa coisa, não, a gente vai fazer sexo a hora que a casa ficar em silêncio, né? O filho chora de madrugada, chora durante o dia e tal. Então esqueça, né? Essa coisa de que tem um horário pra fazer sexo. Não, tem a oportunidade pra gente começar o sexo, né? Não tenho vontade por conta das questões hormonais. Não se culpem, mulheres. Acontece com você, aconteceu comigo, aconteceu com todas nós, né? Então, pense assim, eu quero ter esse contato íntimo com o meu companheiro. Eu preciso desse contato pra me sentir bem, porque o sexo não pode ser uma agressão. Você fazer simplesmente porque eu me sinto culpado, porque ele vai procurar outra. Isso só vai lá minando também, né? Então, acho que, assim, pra iniciar nesse momento, assim, é ter isso em mente. A gente precisa ter um espaço, ter um momento, ir retomando aos poucos o cuidado com a gente, porque a gente fica muito cuidado com o bebê. Então, hora do bebê tomar banho, hora do bebê mamar. E a gente esquece, a hora que eu preciso tomar banho. Não é muito incomum a gente escutar mulheres falando, nossa, faz 2 dias que eu não vou no banheiro, que eu não escovo o dente. Chega 10 horas da noite e eu lembro que eu não escovei o dente. Então, o que é isso, né? A gente não tá lembrando que nós também temos algumas necessidades. E essa conexão, no momento que nós nos sentimos fragilizadas, inseguras, quem mais pode dar esse apoio? E intimidade leva ao sexo, gente. Essa é uma grande dica, né? A intimidade, o carinho, as mulheres vão buscar isso e vai pro sexo. É uma porta de entrada. Então, de repente, a gente
esquecer um pouquinho a vida sexual que tinha antes e se abrir para o novo. Sim. Para o que é possível naquele momento, Uhum. saber que aquilo é aquele momento, Sim. né? Essas crianças não serão bebês pro resto resto da da vida, vida. elas crescerão, em algum momento dormirão a noite inteira. Logo você vai usar sua rede de apoio, vai ficar na casa da avó, você vai sair pra jantar. Sim, rede de apoio sempre para ter também, né, esses momentos, mas nesse primeiro pós-parto, nesse pós-parto imediato, no primeiro ano principalmente, que eu acho que a gente, é o mais focado, pegar as pequenas oportunidades. Sim. E uma coisa que eu lembrei agora, assim, no meu público tem muitas mães que fazem cama compartilhada, né? E aí colocam isso como um empecilho para o sexo. O que você tem a falar para essas mães? Eu fiz cama compartilhada, né? E a minha filha ainda vai de vez em quando pra noite. Não é um empecilho, porque o que acontece? Todo mundo faz cama compartilhada, mas montou um quarto pro seu filho, tá? Tem lá um berço, tem lá um espaço que é o espaço reservado da criança. A criança dormiu, pega a criança, coloca no carrinho, coloca no bercinho, coloca ela no espaço dela, tira no quarto, namora. Se você não se sentir confortável de deixar ele lá, volta a criança. Essa é uma dica. A outra, a criança dormiu lá na cama compartilhada, sai da cama. Tem o resto da Tem casa. o resto da casa. Tem a sala, tem a cozinha. Vocês faziam isso quando namoravam. Então, existem soluções. Não é um empecilho você fazer cama compartilhada, a criança dormir no meio. Não vejo nenhum problema em relação a isso, né? Teve vontade, né? Vamos sair, vamos namorar, aproveita, vamos assistir um filme. Enfim, tem a casa inteira pra vocês explorar. Pode ser até mais estimulante, né? Pode apimentar, dar todo um pique a mais aí, mas não tem problema em fazer, não é um empecilho fazer cama compartilhada, pelo menos no meu ponto de vista, nenhum. Eu concordo plenamente, eu acho que tá muito mais no querer, no colocar esse esforço para essa retomada. E eu acredito muito que essa questão da vida sexual, ela é retomada quando a gente se empenha nisso, né? E que a vontade vai também aparecendo cada vez mais que a gente vai se movimentando. Sim, e Bianca, que lugar que tem essa criança, né? Essa criança está no lugar da desculpa. Eu tenho certeza que essa criança não quer estar nesse lugar, né? Então, nós precisamos nos apropriar da nossa vontade. Eu quero ter a minha vida. E não é empecilho ter uma criança em casa, né? Uma criança fruto de uma vida sexual ainda. Sim, né? Não é um empecilho, né? Sim. Então, a criança tá lá brincando com os brinquedinhos, entra, né? Dá uma namorada, tá lá entretido. Eu acho que a grande dica é que nós precisamos criar oportunidades. Ok. Bacana, Tatiana. Eu agradeço demais a sua contribuição aqui para o nosso canal do YouTube. Você quer deixar seu contato? Tem a página no Facebook, Tatiana Leite Psicóloga. E tem o site também, Tatiana Leite Psicóloga. Quem precisar de alguma dica, pode me mandar um e-mail. Eu vou escrever aqui embaixo o site dela e aí lá tem os contatos. Tem os contatos, pode me mandar um e-mail e a gente vai conversando. É sempre bom, né? Quem tiver uma opinião ou tiver uma outra dica, pode compartilhar com a gente. Sim, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou comentário, você pode colocar aqui embaixo. E aproveita para vir aqui embaixo também e se inscrever no canal. Assim, todos os dias você vai saber em primeira mão qual é o vídeo que tá novo aqui no nosso canal, ok? Um grande beijo. Tchau, tchau.